Vamos lá, internet, me ajude a poder fazer essa live. Muito boa tarde, pessoal. Voltei, vou esperar o pessoal entrar para a gente poder falar de um tema muito relevante aqui para todos que estão nos acompanhando. Alessandro, como vai? Tudo bem? HB Data, Leandro Félix, Natane Pinheiro. Boas-vindas a todos. Eu fiz um teste aqui com a minha conexão, vamos ver se a gente volta. Boa tarde, Natane. Boa tarde, Dr. Leandro Félix Silva. Que bacana, que bom que aparece que voltou a conexão. E em breve a gente vai receber aqui o Davis Alves, né, o presidente da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Olá, Zeza, Emily, grande Emily aqui da Cyber Experts, trabalha comigo. Grande mestre professor Evandro Della Vecchia, nada que um reset no modem não resolva, não é? Grande Alessandro, perito forense, eu, Mário, entrando também, boas-vindas a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema muito relevante, que é a importância da perícia digital, da investigação digital em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Eu arrolei aqui algumas áreas rentáveis para quem atua com computação forense. Olá, Mário, olá, Maria Clara, boas-vindas. Nardi também, Maria Santos também. E nós vamos tratar desse tema aqui. O professor Davis está chegando, o professor Davis tem um trabalho muito interessante. Hoje preside uma das principais associações, aliás, a principal associação de profissionais de proteção de dados do Brasil, não é? E ele vai trazer a sua visão sobre fake news, privacidade e proteção de dados. Essa fumacinha aqui não é droga não, pessoal. É o meu incenso, ok? E eu quero que vocês participem, mandem as suas perguntas também. Daqui a pouco ele vai entrar aqui. Antes que ele entre, eu vou fazer alguns comentários sobre algumas questões que eu tenho visto em relação à segurança. Participei hoje no Clubhouse e eu vou fazer um sorteio também. Eu tenho 4 convites para o Clubhouse. Em breve vou fazer o sorteio aqui para quem ainda não tem convite para poder participar dessa rede social de conversas por áudio. Boas-vindas, meu parceiro doutor Lucas Artuso, Silvane, também boas-vindas. E nós vamos trabalhar, boas-vindas, Matheus, nós vamos trabalhar especificamente o sorteio desses convites para o Clubhouse, tá? Eu participei hoje de um fórum muito interessante com um diretor de Cybersecurity da Microsoft e também com um profissional que está responsável pela Semana de Segurança da Informação da FEBRABAN. E eu quero dar uma dica para vocês em relação ao Pix, né? Eu, como muitas pessoas muito preocupadas em relação à segurança da informação, temos acompanhado com muita cautela a utilização do Pix. E posso dizer para vocês que eu também tinha receio de criar o meu Pix, até porque eu queria verificar se essa tecnologia ela ia especificamente se tornar mais segura. E hoje eu tive algumas lições importantes que eu quero compartilhar com vocês. Chave de Pix. O que vocês querem? Quais são as dicas para a chave de Pix? Olá, Bruna, boa tarde. Chave de Pix funciona da seguinte forma. Eu recomendo que vocês sempre gerem chaves aleatórias para pessoas que vocês não conhecem. Ou seja, evite utilizar o e-mail, evite utilizar o número telefônico como chave de Pix para pessoas que você desconhece. Ou seja, a gente não sabe como esses dados podem ser utilizados indevidamente. Eu recebi hoje uma informação muito interessante de que você pode fazer chaves de Pix com seus dados pessoais na conta que você já tem e essa chave você utiliza só com pessoas de sua confiança e para pessoas que você não tem confiança ou não conhece, você manda uma chave aleatória como chave de Pix, ok? Isso é uma boa prática de segurança. Uma outra boa prática de segurança em relação a esses golpes, esses vazamentos de informações que nós estamos tendo. Boa tarde, Mariana, Carliene, Bruna, F. Bertaço. Uma outra orientação de segurança é que nós estamos sujeitos ao uso indevido dos nossos dados a partir desses 2 vazamentos que nós tivemos. O primeiro vazamento que nós tivemos é esse mega vazamento de mais de 220 milhões de registros, supostamente da Serasa, e a Serasa vem negando a responsabilidade por isso. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, em conjunto com autoridades de proteção ao consumidor,
já estão visualizando. E agora nós tivemos também um vazamento de dados de operadoras, né, especificamente de telefonia, mais de 100 milhões de registros. E qual a dificuldade que as pessoas têm? As pessoas têm dificuldade de entender especificamente quais os riscos que eu estou sujeito. Pessoal, a gente está sujeito a uma série de golpes. Cresceu o golpe do motoboy, cresceu o golpe do chip swap, a clonagem do WhatsApp. Como que clonam o WhatsApp? O camarada chega até um quiosque de uma operadora de telefonia com seus dados, ele conseguiu seus dados, ele fala que o chip queimou e simplesmente alguém habilita o seu número em um outro chip. Ou seja, habilita o seu número, olá Maura, boas-vindas, habilita o seu número num outro chip, o seu telefone fica, né, sem contato, então de uma hora para outra o seu telefone está sem qualquer contato e você não percebe. Nesse meio termo, o criminoso já ativou o seu número num outro chip, já está resetando senhas de e-mail, senhas de aplicativos de pagamento, já cadastrou-se o WhatsApp, está lá solicitando empréstimos para os seus amigos, se você não tiver autenticação duplo fator, ou seja, ele faz uma desgraça na sua vida, a partir de dados pessoais que foram vazados ou que ele obteve acesso. Então, pessoal, muito cuidado em relação aos dados pessoais. Nós não sabemos quais os danos que nós vamos ter a partir desses vazamentos de dados. Eu tenho muitos casos aqui no escritório que estão chegando, aumentaram os casos de clonagem de chip, que é a criação de cadastros, compras indevidas, financiamentos indevidos, boas-vindas Milena, tudo isso feito a partir de dados pessoais vazados. Então nós temos que apertar agora a questão da privacidade e segurança. Mas como eu vou saber isso, né? Como eu vou participar desse contexto de privacidade e segurança? Nós precisamos primeiramente fazer uma pesquisa dos nossos dados. Será que nossos dados estão expostos? Será que os nossos dados estão efetivamente disponíveis na internet? E eu preciso remover esses dados. Eu não posso conviver com dados pessoais na internet porque isso pode ser divulgado. Então a dica que eu dou para vocês aqui, vocês podem mandar mensagens com as dúvidas que vocês têm de segurança, inclusive para o professor Davis, que está entrando, já a gente vai falar sobre a perícia. É justamente você consultar os seus dados no Registrato. Milagre, eu não entendi. Em algum lugar aqui do meu WhatsApp você vai verificar o Registrato, que é um site que você consulta contas que foram abertas no seu nome. E principalmente consulte também as operadoras de telefonia. Existe lá um site que você consulta se foram criados chips no seu nome. E se tiver qualquer número suspeito, questione imediatamente. Ok? Bom, então eu vou adicionar aqui o professor Davis, que já chegou. Maravilha, a gente vai falar do nosso tema então. Vamos ver aqui se o professor já entra. Obrigado, Lucas. O Davis já está aqui para a gente bater um papo sobre perícia, sobre fake news, sobre proteção de dados. Professor Davis, boa tarde. Obrigado pela possibilidade da gente fazer essa conversa. Nós sabemos aí das atribuições, sobretudo agora, né, que você está presidindo a Associação dos Profissionais, também na iminência de um importante congresso de proteção de dados. Obrigado pela oportunidade e já passo para que você possa se apresentar, né, e a gente possa bater esse papo muito relevante sobre proteção de dados. Imagina, José Milagre, a todos vocês aqui. Você está me ouvindo bem? Som, não. Teste. Professor, estão ouvindo o professor? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um ok. Tem um feedback favor. Aí, por gentileza. Som, teste, som, teste. Pessoal da audiência, conseguem ouvir o professor Davis? Gente? Teste. Eu vou sair e entrar de novo. Então o problema é comigo aqui, ótimo. Deixa eu melhorar aqui. Marília. Agora sim, primeiro perfeito. lugar, pelo seguinte, se você coloca... Agora eu acho que tudo... José, tudo... Agora sim. Agora foi. Querido José, gente, um prazer estar aqui com todos. Obrigado pelo convite, José. E ainda mais com esse tema, gente, que é importantíssimo, que é LGPD e a perícia de dados contra fake news, não é? O José me fez esse convite, achei super interessante, é um tema pouco explorado, pessoal, até pelo fato de nós estarmos aí com o primeiro ano em vigor da LGPD. E, José, muito se fala em vazamento de dados, porém esse tema nosso aqui é muito importante, porque pouco se fala em como que nós podemos realmente aí investigar como que um dado vazou, por onde que um dado vazou também,
e, consequentemente, um dos pilares da segurança da informação, que é justamente a autenticidade das informações. Então, esses dois pontos, garantir uma perícia de dados e também garantir a autenticidade da informação, são as ferramentas que nós temos para combater as fake news. Então, obrigado pelo convite, José, é um prazer. Prazer é meu. David é um grande amigo, também fui aluno do professor Davis na TI Exames e a gente troca muita experiência junto. Tenho certeza que essa reunião de profissionais de proteção de dados está no caminho certo, a gente tem produzido muito conteúdo e é uma área com muito mercado e a gente quis direcionar esse tema para sair um pouco do geral que a gente tem ouvido falar quando se trata de LGPD, mas entrando em questões mais específicas que também têm grandes oportunidades. E para falar desse tema, Davis, já vou te deixar aqui falar sobre a questão da relação entre fake news e proteção de dados. Quando eu sou questionado a respeito desse tema, eu costumo sempre dizer que fake news é a porta de entrada para crime cibernético. Mais vem sendo utilizado. Então, a gente tem os casos aqui envolvendo a Covid-19, em que criminosos exploram um momento de comoção, exploram um momento de auxílio emergencial, de FGTS emergencial, de vacinas para espalhar phishing, desinformação. E essa desinformação ela tem um pano de fundo. Não é tão somente desinformar, mas hoje é capturar dados. O ano passado e no início do ano de 2020, a gente participou de muitas matérias em que nós tínhamos ali que fazer análises de ferramentas que estavam no ar, falseando a identidade visual de entidades do governo para roubar dados, para apropriar dados pessoais para consequências que nós já sabemos, né? Como que você vê essa relação e como que a proteção de dados, na sua visão, você que tem assessorado, inclusive, profissionais expostos, aí, pessoas que são expostas, como que você vê a proteção de dados e o papel do profissional de dados no combate às fake news? Interessantíssimo, né, José? Porque, como você mesmo disse, né, eu sou DPO também, tanto de profissionais, como nós temos um conceito, José, interessante, tanto de empresas, né, que é o que a lei fala, mas nós temos um conceito muito interessante, já praticado em alguns países da Europa, que é o Personal DPO. Novo conceito. Um Personal DPO. Qual que é a base para isso? O DPO, o foco dele é justamente atuar pelo lado da empresa. Que tal, então, se pessoas, ainda mais publicamente expostas, elas também terem o seu profissional de confiança, que estará justamente verificando se o nome dela não está exposto em algum lugar, se de repente não tem... porque o nome é um dado pessoal. Qual que é a relação entre fake news e LGPD? A relação é justamente que trabalhar com o nome de uma pessoa, o nome é o principal dado pessoal. Tanto que nas aulas, você mesmo, como você falou, né? Você foi meu aluno, você sabe bem que nas aulas, José, eu sempre falo assim, nada sobre mim sem mim. Ou seja, tudo que vai falar a respeito daquela pessoa tem que estar envolvida. Isso é uma frase muito conhecida na área da saúde, quando um hospital, algum médico vai fazer um procedimento com um paciente, tem que avisar aquele paciente ou quem é o responsável sobre as medidas que estão sendo tomadas, que envolve aquela pessoa. Se alguém está utilizando o meu nome para dialogar ou está falando algo sobre mim, de modo que não é uma informação que eu tornei pública, porque nós não podemos esquecer que dados públicos são diferentes de dados publicados. Se eu tenho uma informação e eu publiquei sobre mim naquela rede social, não significa que você ou que qualquer outro pode pegar aquela informação e compartilhar num grupo de WhatsApp e qualquer outra coisa. Eu estou de acordo com as políticas de privacidade daquela rede social, daquele veículo. Ou seja, eu publicitei uma determinada informação sobre a minha pessoa em um determinado veículo, em uma determinada mídia social, que não torna uma informação pública. Uma informação pública, ela já se torna, de repente, por exemplo, um ato investigativo. Por exemplo, uma empresa que está
ou melhor, uma pessoa que está passando por ato investigativo e o resultado daquela investigação, o juiz foi lá e tornou o resultado do processo público. Nesse caso, nós temos inclusive uma base legal na LGPD para isso, não é? Que é a execução de políticas públicas, etc. Para este caso, nós não podemos fazer nada. Por quê? Por uma imposição legal, uma determinada informação sobre mim tornou-se pública. Só que para isso é necessário um processo administrativo, no caso se for pela administração, ou um processo judiciário. Então, as informações elas podem ser tornadas públicas através de um processo. Então, não quer dizer que eu coloco os meus dados pessoais no lugar, já dá direito de todo mundo fazer o que quiser com meu nome, com meu RG, com meu CPF, tá? Isso é muito interessante, José. Muita gente pergunta, professor Davis, eu posso pegar mesmo que seja uma informação sensível, uma foto, e começar a trazer dentro de uma determinada mídia? Então, isso, a dica que nós damos aqui, nós não podemos confundir informações públicas com informações publicadas. E fora isso também, se a informação, independente se ela é pública ou se ela é publicada, se ela diz ao meu respeito, está me identificando. E se está me identificando, é um tratamento de dados pessoais. Porque a pessoa está armazenando, está consultando, está compartilhando dados sem ter uma determinada autorização. Não estou dizendo que é necessário somente a base do consentimento. Não, existem outras bases também. Mas se um determinado veículo está falando sobre mim, e ainda mais, se aquela informação não diz respeito, ou seja, não é uma informação verídica, tá? Fora outros crimes como calúnia, injúria, etc., que já também colabora isso também aquela determinada empresa está fazendo um tratamento de dados pessoais de modo indevido. Então, além de fake news, inclusive essa é uma das discussões que muitos países estão conversando já sobre isso. Tivemos discussões como essas aqui no Brasil, muito pouco antes da época dessa pandemia aqui. Uma das discussões mais acirradas que estava tendo no nosso Congresso Nacional, tanto pelas duas casas, pela Câmara, como também pelo Senado, era sobre projeto de fake news, era até onde que era, quem não era, ou quem bateria o martelo, se é ou se não é fake news. E até, José, fazendo até uma futurologia, tá? Se prepare, acho que nós devemos até nos preparar, porque isso está tomando tantas proporções grandes. Imagina, José, que uma terra não quer dizer que é uma terra sem lei a internet, mas no momento que nós podemos divulgar uma informação sobre uma pessoa, falta, José, uma agência reguladora para fake news. Estamos até arriscando aqui, fazendo uma futurologia, tá? Não me espantaria nos próximos anos nós termos aí daqui a pouco uma autoridade nacional de validação de dados. É claro que isso não é uma discussão fácil, porque o que será que é verdade, né? Quem será que poderia definir a verdade? Então tem toda uma hermenêutica por trás disso, né? Será que são jornalistas? Será que se eu apresentar uma fonte, uma informação, será que aquela fonte não foi adulterada? Será que para eu poder colocar o selo da verdade, não é? Será que as provas, as evidências serão investigadas? E aí também eu já passo daqui a pouco para você que para fazer a validação de provas, aí começa o trabalho da perícia, não é verdade, José? Mas nós não temos, José, aqui eu até faço uma brincadeira, nós não temos aquele chicotinho da Mulher Maravilha, não é? Que é o chicotinho da verdade. Acho que é laço, né? Nós não temos o laço da verdade para colocar na pessoa e falar, você está falando a verdade ou não? Já que nós não temos isso, e de modo que o impacto de uma determinada fake news, ela acaba pode acabar, né, com a imagem de uma pessoa para o resto da vida ou por tempos, nós precisamos sim utilizar de diversos instrumentos, tá, para controlar o que as pessoas falam a respeito dos outros. A LGPD, apenas pelo fato, tá, de uma fake news pode me identificar e pode também atacar
favorecer a uma injúria, favorecer a uma difamação, então nós podemos, não só com base na LGPD, mas também utilizar a LGPD não para aplicar na pessoa, mas para aplicar na empresa, se aquela empresa está veiculando um dado sobre a minha pessoa, se aquela empresa ela está mesmo invadindo a minha privacidade de modo comercial, né? Porque nós sabemos que a LGPD ela foca para o viés comercial, para viés que envolve uma relação comercial, né? Se aquela empresa está ganhando dinheiro, está ganhando veiculando a minha informação sem que eu saiba, sem que eu dê autorização. Então, esse é o trabalho que nós estamos fazendo aqui no Brasil, tá, José? E de modo até um pouco pioneiro, porque não se falava aqui no Brasil, muitas pessoas desconheciam esse termo, José, de Personal DPO. E eu mesmo, como assumi, como já trabalhava já com segurança, com GDPR na Europa também, como diretor dos Estados Unidos, assim como eu fui um dos primeiros DPOs aqui no Brasil, trouxe praticamente esse termo aqui para o Brasil, essa prática, né? Muitos se espantaram, inclusive, nossa, mas será que uma pessoa, um artista, pode sim ter o seu personal DPO? Claro que pode. E qual que é o trabalho que nós fazemos? Nós fazemos esse trabalho justamente questionar os veículos que estão armazenando as informações sobre aquela pessoa e analisando se aquelas informações procedem, se são informações públicas ou se são informações que apenas foram publicadas. Então a gente avalia toda essa parte de investigação, tá? E uma das tendências é justamente as pessoas públicas começarem a divulgar, olha, isso daqui que saiu sobre mim, dedinho para cima, procede. Já este outro não procede. Então, se preparem, tá? Parece até uma live aqui de evidência, né? Mas se preparem, José, aqui no Brasil, para nós começarmos ter personals DPOs no Brasil, onde pessoas que têm que se preocupar com o seu nome, contrata bons DPOs e esses começam a validar os veículos que passam ou que não passam informação sobre aquele. E qual que é a base para isso? A base é uma das medidas de segurança da informação, que é a autenticidade. A segurança da informação ela tem 5 pilares: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade e legalidade. É o famoso CIDAL. E a base para isso, casando com a LGPD, é lá no artigo 46 que fala que as empresas deverão adotar medidas técnicas e organizacionais. E lá no artigo 50 também fala das boas práticas, tá? As boas práticas que colaboram com a governança e também está na mesma área da segurança da informação, tá? Então esse é um conceito bem disruptivo, que nós temos sim bases indiretas, porque nós não podemos ter privacidade sem segurança. E qual que é o pilar da segurança? Um deles é a autenticidade. A autenticidade significa garantir que as informações sejam autênticas, sejam verídicas. Tanto por quem está tratando, como também no teor mesmo da informação, tá? E sem também falar trazendo até mais um item, o José, lembra que um dos princípios da LGPD também é o quê? Tem que garantir, como chama? A exatidão. Um dos princípios que nós temos na LGPD é a exatidão das informações. E o que significa a exatidão das informações? Esse termo exatidão é um nome muito nós utilizamos muito no GDPR, tá? Na Europa. Aqui no Brasil envolve o princípio da qualidade. Como que nós podemos definir que aquela empresa, tá? Determinado controlador está passando informações com qualidade? Se aquelas informações são autênticas, são atualizadas, são verídicos. Se um determinado canal fala alguma coisa que não procede sobre mim, de novo, repito, além de outras leis, também pode começar aí a ferir o princípio da qualidade das informações, exatidão das informações, autenticidade das informações e, consequentemente, a segurança, que tudo isso está sim contemplado nos artigos 46, 47, 48, 49 e artigo 50 da nossa LGPD, tá? Respondendo a pergunta, sim, eu sou DPO, sim, um personal DPO, né? E também trabalho como profissional da área de segurança, né? Inclusive, vim agora do trabalho fazendo isso, eu sou personal DPO e também sou toda a parte de segurança da informação do Lucas Penteado, que é
justamente aquele Big Brother, né, que saiu, esteve agora na casa do Big Brother, e nós estamos aí realmente fazendo todo esse trabalho de validação das informações, de controle das informações que a mídia fala sobre ele. Mas eu só para, e já prometo que eu vou parar já, que é muita informação, né, José? Que são realmente muitas informações. Mas eu falo uma coisa, José. Eu gosto muito da frase. Nós, como profissionais de segurança, né, nós temos a meta, a missão de tentar chegar próximo de informações válidas, de evidências da verdade. E não quer dizer que nós somos os donos da verdade ou não. Mas nós queremos chegar ao mais próximo possível da verdade sobre o fato. Bom, ou melhor, do que realmente aconteceu sobre o fato. Só que o Jô Soares, ele um dia falou uma frase muito interessante, José. Quer declarar guerra? Comece a falar a verdade, não é? Comece a buscar incansavelmente a verdade. Ou seja, esse trabalho, nosso trabalho, e aí recomendo para todos os DPOs que forem realmente quererem aí, os advogados profissionais de segurança que quiserem aí começar a trilhar esse caminho, que é um dos trabalhos que nós podemos fazer, tá? Nós podemos ser aí validadores de informações, tentando se preocupar com a autenticidade, com a exatidão da informação, com a qualidade, etc. E ainda mais com os dados pessoais. Se prepare que você vai comprar briga com muita gente. Porque o nosso trabalho é desmentir. O nosso trabalho é buscar a evidência, mostrar e falar e publicar aquilo. Olha, determinada informação que aquele veículo está passando, está aqui, ó, não procede. E aqui está a evidência. Pessoal, questionem aquele veículo. Por quê? Oficialmente, nós como fontes, estamos dizendo que determinada informação não procede. Você vai declarar uma terceira guerra mundial com muita gente. Porém, em prol da verdade. Em prol realmente de evidências. Não do empirismo, do conhecimento popular, mas sim do conhecimento científico. Tem uma frase que fala assim, mais uma frase, José. O mal do analfabeto, e essa frase é forte, o mal do analfabeto é que ele é obrigado a acreditar em tudo que falam. Então, quem quiser realmente levantar uma bandeira dessa, tá? E chegar e falar, o meu trabalho, eu sou DPO, trabalho com proteção de dados, mas não como a empresa. Não para uma empresa, mas sim eu trabalho como DPO, protegendo dados pessoais de um indivíduo. E, consequentemente, todas as empresas que forem querer ter esse dado pessoal desse indivíduo, eu vou checar. E com base em que nós podemos chegar para essas empresas, José, e pedir o quê? Nós, como personal DPOs, nós podemos pedir o quê? Resposta, artigo 18 da LGPD. A LGPD nos dá base para isso. A LGPD nos diz o quê? Que o ônus da prova é do controlador. Lá vai ter um DPO e espero que o DPO de lá esteja preparado para responder o DPO daqui. Então, qual que é a imagem agora? Por um lado, antes nós tínhamos o titular e o controlador, figura básica entre os relacionamentos. Titular, controlador e operador. Agora, nós vamos ter uma camada que vai blindar esse titular. Nós temos agora um personal DPO aqui. Titular, DPO do controlador. Então, seria uma relação entre dois DPOs. Um protegendo os dados pessoais e outro provando do titular e o outro provando que a empresa está manipulando aqueles dados também com a proteção devida. Não com a proteção 100%, mas também com a proteção devida. Esse é um novo conceito, ô José, bem disruptivo isso. Inclusive, essa aqui está sendo uma das primeiras lives, tá? Que eu tô falando sobre esse assunto. Está sendo um assunto bem exclusivo, viu, gente, para vocês aqui. Não falava sobre isso, é um assunto... Muita gente do Brasil ainda nem está pronta ainda para isso, mas é um assunto bem exclusivo e se preparem para essa nova tendência, pessoal. Personal DPOs, tá bom? Fantástico. Eu acredito muito no que você colocou e eu fiz meu treinamento de perícia, eu fiz lá fora, trouxe o conceito de Digital Forensics para o Brasil, era algo também muito assustador, mas como perícia informática,
como um profissional técnico ele vai ser necessário num litígio envolvendo tecnologia. E hoje você vê a maioria das questões envolvendo tecnologia, necessariamente um profissional de perícia, ele é indispensável porque o juiz ou uma autoridade nacional, ela não conhece detalhes técnicos, ela precisa de um suporte técnico para tomar a melhor decisão. Isso vem acontecendo. Quando a gente falava de Online Reputation Management também, que é ORM, a gestão da reputação online, a gente fez muito isso. Ou seja, controlar sua imagem, controlar o que falam sobre você, controlar o que põe indevidamente, também era algo absurdo. E nos Estados Unidos a gente tem muito esse conceito de ORM, ou seja, você tem um profissional que cuida da sua reputação online, ou seja, zelando para que o que é conteúdo verídico permaneça, o que é conteúdo inverídico seja excluído e assim por diante. E hoje a gente avança num DPO, é um profissional preocupado com a exposição indevida dos seus dados e os maus usos que ele pode fazer, sobretudo atentando em face de um tripé aí que o David bem colocou em relação à segurança da informação, confidencialidade, disponibilidade. A gente está falando de autenticidade aqui, que é um dos atributos. Isso vem muito a calhar com esse contexto que nós temos hoje. Quais são as consequências de um mega vazamento de dados de 220 milhões de registros bem granulares, de 110 milhões de registros para as pessoas? As consequências são inenarráveis. Nós não sabemos como isso vai ser utilizado futuramente e de que forma. É justamente nesse contexto que um profissional ligado à pessoa e justamente oferecendo essa assessoria, aqui já falando de mercado, para controlar, para verificar quais são os seus dados, ele é muito pertinente, muito relevante, e eu assino embaixo, eu acredito que isso é um caminho a ser realizado. Você colocou 2 pontos aqui muito interessantes que as pessoas confundem, né? Uma coisa, primeiramente, a gente já estabelece uma distinção, chegando a uma ótima audiência aqui. As fake news e a LGPD, qual a relação? Primeira relação que nós verificamos aqui, ela é porta de entrada para golpes digitais, e esses golpes normalmente estão interessados nos seus dados, porque a partir dos seus dados eu consigo acesso livre a ativos financeiros e assim por diante. E uma outra visão é como hoje a proteção de dados ela vem sendo utilizada para proteger a autenticidade do indivíduo, do titular, evitando que ele seja vítima de notícias ofensivas. O que parece, David, é que as pessoas muitas vezes confundem o direito ao esquecimento com o direito ao apagamento. O direito ao esquecimento ele está mais ligado, o Anderson Schreiber fala muito isso, né? Que é o direito de uma pessoa não ser lembrada por fatos pretéritos que não estão informacional, não constituem relevância pública, não estão ligados a pessoas que, pela sua natureza, deveriam ser mais suscetíveis e cuja exposição só causa dano aos seus direitos e liberdades individuais. Direito ao esquecimento, ele é observado critérios. Cada caso em que é submetido ao judiciário é levado ao direito ao esquecimento. Quer seja o esquecimento em relação à notícia, quer seja o direito de desindexação. Aquele conteúdo que, por mais que a mídia já tenha divulgado, o buscador se encarrega de estampar na primeira página sempre que se pesquisa pelo nome de uma pessoa. É interessante uma solução que o STJ deu recentemente. É importante destacar também que o STJ veio mudando o seu entendimento em relação ao direito ao esquecimento. Inicialmente, a DRIG tinha um posicionamento de que os provedores de busca não tinham condições de desindexar conteúdo, e isso mudando ao tempo, até o momento em que o STJ, olha que interessante essa decisão, Davis, ele chega à conclusão de que, olha, quando alguém pesquisar pelo nome de uma pessoa envolvida em um problema que ela quer que não ser lembrada por isso, se ele pesquisar somente o nome dessa pessoa, não retorne. Agora, se ele pesquisar o nome da pessoa com o fato, significa que é da expectativa do destinatário receber essa informação. Então, retorne. Acredito que foi o ministro Belize que fez isso, ou seja, ele fez uma ponderação entre apagar totalmente a história e, ao mesmo tempo, o acesso à informação e deu uma solução interessante de meio termo. Bem diferente é o direito ao apagamento, que está previsto lá no artigo 18 da LGPD. É o que nós sempre falamos, a pessoa procura o escritório, quer falar de direito ao esquecimento porque tem um CPF, um nome negativo. Ninguém é obrigado a conviver com dados pessoais indexados por buscadores. E é justamente esse direito previsto no artigo 18, que você bem colocou, que vem tutelando essas pessoas que, por intermédio de um DPO, conseguem fazer os requerimentos necessários, as solicitações, para que esse dado não continue exposto, constituindo em elevado risco aos titulares. E eu queria aproveitar esse contexto
te mandar especificamente esse questionamento. Eu percebo também que as pessoas têm dificuldade de entender o fato de que não é porque o dado é público ou está público que eu tenho direitos absolutos sobre qualquer operação de tratamento, inclusive sendo um outro agente de tratamento. E você colocou muito bem essa questão. Se eu faço uma postagem no Facebook de forma pública, em tese eu estaria legitimando o Facebook a usar. Agora, como ficam essas aplicações que crawleiam, por exemplo, uma aplicação em Selenium hoje em Python, que é facilmente desenvolvida, você encontra nos repositórios, e que consegue crawlear, por exemplo, resultados judiciais, muitas vezes contornando o processo segredo de justiça, porque em algum momento do despacho e citou o nome da pessoa, crawleiam serviços de redes sociais e montam dossiês. Nós sabemos hoje que a LGPD tem um parágrafo escondido no artigo 11, que diz que aplica-se também a LGPD, a proteção aos dados sensíveis, ao tratamento de dados que revelem dados sensíveis. O que nós chamamos, a Sandra Watcher, gosto muito dessa autora, ela chama de dados inferidos. Davis, eu não sei você, mas eu não tenho visto nenhuma discussão no país sobre questão envolvendo dados inferidos. Eu acho que precisa amadurecer. Nesse sentido, a perícia tem muito a agregar. E eu queria saber da sua opinião, com a sua experiência, como que você vê esses serviços hoje que agregam informações de diversas fontes públicas, o que faz com que se gere várias inferências que podem causar danos aos direitos e liberdades dos titulares? Por exemplo, eu recebo aqui clientes que não conseguem emprego porque um site da vida indexou processos trabalhistas que ele foi envolvido, ou indexou boletins de ocorrência que ele estava envolvido. Como você vê essa atividade dessas startups ou desses negócios que coletam informações públicas, fazem o tratamento e, a partir daí, podem revelar outros dados que podem causar constrangimento e violar direitos dos titulares? Perfeito, José. Que excelente pergunta, que excelente contextualização. Porém, como profissional... Bom, primeiro, respondendo para você como DPO, é aquela velha resposta clichê que, claro, essas ferramentas, elas deveriam, sim, apresentar na política de privacidade, que elas vão fazer tais definições, que elas vão fazer tais ações, e que se ela... E também, a parte, falando como DPO agora, mas fala que a determinada... Tem que ter controle de segurança, que um determinado site terá APIs autenticadas, por exemplo, ou qualquer uma autenticação que bloqueie uma consulta, tá? Por quem não tem autorização. Então, se existe uma ferramenta que eu posso estudar, que eu posso desenvolver em Python, que pode chegar numa plataforma, indexar e dar um resultado, primeiro, nós temos que ter controle de segurança nos dois lados. Primeiro, essa ferramenta aqui tem que saber que ela está fazendo talvez uma coleta ilegal, está fazendo uma coleta não autorizada, porque nós já falamos que o titular ele deu consentimento para essa e não para essa outra. Lembrando sempre que uma consulta, uma transferência também tipifica um tratamento de dados, etc. Então, em primeiro lugar, existe o princípio da responsabilidade e existe também, José, o princípio da responsabilização, de nós auditarmos, e aí cabe a nossa NPD, fazer que de nada adianta uma lei que ninguém fiscaliza. Fazer uma boa fiscalização para esse tipo de empresa aqui, que está desenvolvendo aplicativos, que coloca para funcionar aplicativos que contrariam a LGPD. Então, o primeiro ponto é necessário uma fiscalização forte por quem está descomprometendo. Por outro ponto, essa empresa aqui também, é necessário que a empresa que divulga dados, mesmo que ela não teve a intenção de, por exemplo, dados de tribunais, como você falou, que correm em segredo de justiça, é necessário também que exista uma proteção por parte desta plataforma, deste site que publica esses resultados. A culpa não é só desse, nós não podemos falar, tá? Que, esse aqui é o vilão e esse aqui é a vítima. Não, 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 não. Se esse site tem dados pessoais, ele tem que garantir, tá? Que através de processo, através de qualquer coisa, ele tem que garantir que ele vai ter formas para não deixar nem ter consultas transparentes. Esse site aqui só poderia liberar os seus dados, mesmo que seja para consultas, depois de um rigoroso processo de autenticação. E aí nós temos não duplo fator, mas nós temos triplo fator de autenticação. Colocar uma senha, colocar uma criptografia, colocar um leitor biométrico, que já é um tipo de criptografia, podemos colocar um token também.
Então, é necessário esse site aqui. Então, primeiro ponto, ô José, é importante a gente parar de pensar, quem invadiu é sempre o homem do mal. E o invasor, na verdade, quem foi invadido é sempre o coitadinho. Não foi coitadinho, muitas vezes não é coitadinho, não. Por quê? Muitas das vezes, essa empresa aqui acabou rejeitando várias propostas de segurança da informação. Quantas empresas nós ouvimos quando a gente chega numa empresa e fala, olha, tá aqui um projeto de segurança que você tem que ter no mínimo, aqui eu vou te vender 3, eu te recomendo, sei lá, 15 medidas de segurança para que você não seja invadido. Quantas empresas, José, chegam para nós e falam, não vou investir em segurança não, nunca fui invadido, ou eu vou invadir, ou eu só vou investir quando eu for invadido. Então esse cara que foi invadido, muitas das vezes não é coitadinho não. Talvez ele deixou ter um acesso, ele deixou que isso acontecesse. E na área de segurança, José, nós temos uma frase bem legal que fala assim: quem deu acesso? Eu vou repetir. Quem deu acesso? Caiu a casa. Sei lá, quem deu acesso? Roubaram minha televisão. Quem deu acesso? Sequestraram minha filha. Quem deu acesso? Vamos trazer agora para a LGPD isso? Invadiram os dados pessoais do servidor de relógio de ponto. Quem deu acesso? Não, ninguém tinha dado. Opa, se ninguém deu, quer dizer que teve um acesso para lá. Então, por que não bloquearam? Se aconteceu tal coisa, se roubaram um dado pessoal, não é verdade. Vamos trazer para o nosso cenário aqui hoje 100 milhões de dados pessoais, não foi que vazaram? A pergunta é, quem deu o acesso? Ou, vamos colocar a negativa, ou quem não tirou o acesso? Por que estava aquele acesso? Gerenciamento de acesso. Se nós controle de acesso. A culpa está muito provável que muitas vezes no controle de acesso. Ô José, um hacker só consegue invadir. Para um hacker poder fazer uma invasão, são necessárias no mínimo 3 coisas, gente. O hacker tem que saber o IP válido, de onde está aquele banco de dados lá, até chegar no banco de dados, no roteador, até chegar lá. O hacker tem que saber o IP válido, o hacker precisa de uma porta TCP/IP aberta e o hacker tem que ter um escutável. São 3 coisas. Ou poderia ser também, né? Poderia ser um interno com todas essas permissões, né? Mesma coisa. A pergunta é quem deu acesso e outra, se ele tinha um acesso, lembra que qual que é o tripé da gestão de acesso, o AAA da autenticação? É autenticar, não é? Lembra? Autenticar, identificar, autenticar, autorizar e o último é o quê? Registrar. Então, se deu acesso, por que não registrou? Quando eu falo quem deu acesso, nós estamos falando em toda uma gama, tá, da gestão de acesso. E toda gestão de acesso tem esses 4 pilares, gente. Nós temos que identificar quem está pedindo, autenticar para ver o que ele está querendo fazer aqui, tá? Autenticar, autorizar para ver se realmente ele pode ou se ele não pode. E o último, registrar. Não é à toa que lá no artigo 37 da LGPD também fala o quê? Que nós temos que ter, cabe ao controlador manter o registro das operações de tratamento. E isso dá para ir por 2 vertentes. Dá para ir tanto pelo inventário de dados, que isso já é bastante falado, como também dá para ir pela vertente de criar um banco de logs, registrar tudo que acontece com o dado pessoal. Eu estou sendo bem técnico aqui agora. Quem vai fazer a leitura, quem vai fazer a exclusão, quem vai fazer a alteração, quem grava naquele banco de dados, nós precisamos autenticar. Pessoal, se as empresas pudessem resumir, se as empresas pudessem colocar esses 4 itens, fizessem uma boa gestão de acesso, gente, diminuiria, José, e muito, esse que você acabou de perguntar, esses sistemas que entram em vários sites que distribuem dados, que ferramentas tem o CAPTCHA, tem muitas coisas, mas se tivessem mais evoluídas as medidas de proteção, esses sistemas aqui não teriam um acesso devido. Só que essa foi a minha explicação, José, como DPO, tá? Então, a minha explicação como DPO para você, como que eu enxergo, como que você vê, Davis, na visão como DPO de segurança,
Sistemas que começam a coletar dados e divulgam. Só que agora, ô José, falando como pesquisador, tá? É talvez um pouco remar contra a maré, porque é uma tendência. Não é à toa que uma das bases da inteligência artificial é o enriquecimento de dados. Então, nós não podemos chegar aqui agora e falar assim, olha, amanhã vamos acordar, vamos dar as mãos e acreditar que não vai ter mais nenhuma ferramenta que vai começar a trazer dados e publicar. Isso é uma das bases do enriquecimento de dados. Qual que é a ordem da informação? Dados, informações, conhecimento e sabedoria. Então, a tendência é o quê? Eu ter sistemas e os hardwares estão caminhando para isso, aumentando seu poder computacional. Nós estamos vendo aí o advento da computação quântica, etc. O que eles estão fazendo? Eles estão capturando dados soltos, dando significado para aquilo, encontrando pontos relacionais entre aqueles dados, enriquecendo. E, consequentemente, eu tenho uma coisa que nós chamamos de informação. Então, a inteligência artificial, para os robôs começarem a tomar decisões, é necessário que os dados estejam enriquecidos. E aí, fazendo uma análise ainda mais um pouco morfológica, um pouco mais etimológica até da palavra mesmo, a nossa LGPD, embora você falou que de modo indireto, ela também remete a não só apenas dados em si, mas sim qualquer situação que permita uma identificação, a nossa LGPD é uma lei de proteção de dados. O GDPR também é uma lei, de modo direto, de proteção de dados também, Regulamento Geral de Proteção de Dados. Se nós formos classificar nos níveis da informação, José, são leis ainda de nível inicial. Por quê? Existem países que existem países que protegem leis de proteção de dados, mas não basta apenas proteger dados, como você bem disse. Nós precisamos de leis que protejam informações pessoais. Dados não têm significado. Informação pessoal tem significado. E pode acontecer, José, de nós termos uma frase, um contexto que remete uma pessoa, só que nem necessariamente precisa manusear um dado pessoal. Mas todo o contexto vai remeter ao indivíduo. Opa! Se for de um modo bem simples, consequentemente, a LGPD e GDPR não protegeria. Só que se nós tivéssemos uma lei de proteção de informações pessoais, aí sim já contemplaria. Professor, aí você pode me perguntar, Davis, existe alguma lei no nível mais elevado de informações pessoais? Existe. O próprio PIPEDA, a lei do Canadá, de proteção de dados do Canadá, não trata de proteção de dados. O PIPEDA é a lei canadense de proteção de informação pessoal. Então é uma lei que é muito mais fácil, de modo direto. É claro que na nossa LGPD, o GDPR permite uma interpretação que também leva a um contexto, como você fez. Mas, de modo direto, o PIPEDA trata a informação, gente. E é isso que nós precisamos. Corremos o risco de apenas proteger dados e não garantirmos a privacidade do indivíduo. Você colocou muito bem. Eu costumo sempre citar, embora eu tenha vindo da área técnica do direito, o meu mestrado e doutorado em ciência da informação, o Davenport e o Prusak, que tratam exatamente da questão do dado, informação e conhecimento. O dado, aquela qualidade informacional, baixa carga semântica, a princípio sem significável, fácil estruturação por máquina, informação que depende do sujeito atribuir significado, e isso vem sendo transformado com as tecnologias da informação, mas é importante destacar que a simples observação já gera informação. A observação humana e o conhecimento, que é justamente quando eu aplico a minha observação e o meu conjunto de valores passados para dizer se aquela pessoa ela vai trabalhar na minha empresa ou não, se ela vai ter financiamento ou não, ou se ela vai ter direito a um tratamento de saúde ou não. Então é muito importante, como você colocou, que a gente pense em dados inferidos, aqueles que a partir do tratamento de dados possam revelar outras informações potenciais. Um exemplo claro é o exemplo de um estrangeiro que fornece o seu nome num cadastro qualquer no país e, a partir daí, com a observação, eu tenho um dado pessoal sensível à sua etnia, né? Ou seja, veja só
a complexidade. Um outro exemplo é eu falar José 148,48. Isso não quer dizer nada para ninguém, porque isso é dado. Agora, se eu observar vários registros e contextualizar, isso era um posto de gasolina. José, R$ 48,00, 148 litros. Eu consigo inferir frequência, capacidade financeira, período, se ele gosta ou não daquele posto de combustível. Então, esse tipo de informação merece muito cuidado em relação a esse tratamento. Você excelente, excelente. Desculpa até, só para te interromper um pouco, José, até para agora, olha que legal, você com a visão acadêmica, eu também. José, olha que interessante. Vamos disruptar, vamos fazer uma disruptura no mercado, José. Com essa sua interpretação também, que é acadêmica, você concorda que dados pessoais, eu sempre falo isso, dados pessoais sozinho não vale nada. Dados pessoais sozinho não vale nada. Vamos acabar com uma falácia que muita gente pratica na área. Gente, vamos parar de falar que dados são o novo petróleo. Dados não são o novo petróleo, gente. Eu fico louco da vida com isso quando alguém chega e fala: ah, não, porque dados pessoais são o novo petróleo. Não, dados pessoais não. Pega uma lista, igual o José falou, pega uma lista com um monte de nome, um monte de número, você não vai saber o que é aquilo, você não pode saber o que você fazer com aquilo. Agora, se você saber que aquilo é a senha de todo mundo, já vai te dar um significado. Dados pessoais não são o novo petróleo. O novo petróleo é o quê? São as informações pessoais. Bem pontuado, José, parabéns, tá? E parabenizo você aqui publicamente por isso, tá? Porque você está sendo uma das primeiras pessoas, tá? A compartilhar, a falar isso em público. Muita gente tem medo de falar isso. Isso é bem disruptivo, tá? Até também porque saiu na mídia, etc. Séries, aí vai, privacidade hackeada, etc. Tudo bem, isso é mais comercial. Mas se nós formos ser chatos, cientistas, né, acadêmicos, dados sozinhos não tem base para ser um novo petróleo. Gente, isso é uma falácia. Parabéns, viu, José? Gosto muito disso. Porém, foi bem disruptivo isso. Muito bom, e é o próprio Kozinski que fala, o meu doutorado, aliás, defendo dia 25 de março, eu falo justamente sobre o uso de recursos semânticos e ledgers para o registro dos compartilhamentos. Ele fala que o dado inferido ele é muito perigoso. Tem pesquisas que com likes eu consigo uma acurácia de 93% de entender o gênero, preferência sexual e assim por diante. Mas só pegando um gancho que você colocou, cara, tá muito legal, a audiência tá muito forte aqui, muitas perguntas bacanas. Mas a gente tem um horário para o Davis também, mas eu tenho alguns pontos ainda para colocar para ele. Em relação a esse tipo de acesso indevido ou devido que você colocou, destaque-se aí os casos americanos em que as pessoas utilizaram crawlers, ou seja, eu não tenho API, eu não tenho meio de me conectar com aquele site para organizar essa informação e foram processados, né? Computer Fraud Act americano é uma lei muito séria em relação a isso. Então, muitas vezes acontece do controlador se quer saber que outro agente de tratamento está coletando seus dados e fazendo um tratamento. Nós temos sido chamados como perito em dados, um outro desafio, que é a perícia em dados, que muitas pessoas ainda não entenderam, para justamente laudar logs, porque o time de resposta a incidentes identificou que um site terceiro, um IP terceiro, vem fazendo requisições nas páginas, crawleando esse conteúdo, para que ele tenha uma preservação de responsabilidade. Então, achei fantástico isso que você colocou, porque muitas vezes o agente de tratamento não saberá, a princípio, sem uma perícia, que alguém está utilizando interfaces não convencionais, você não disponibilizou a API, você não disponibilizou o web service, mas mesmo assim ele está crawleando dados e formando uma nova base. E a sua responsabilidade como controlador é minimamente entender esse processo, laudar e tomar as medidas cabíveis. Destacar também, Davis, que a ISO 27701, ela avançou muito, a que cria o sistema de gestão da privacidade da informação e institucionalizou o pentest e as tentativas de reversão de anonimização. O pentest está lá agora em um dos controles específicos para operadores, realização de pentests regulares nas aplicações, justamente para verificar uma vulnerabilidade que pode dar causa ao vazamento de dados. Isso é muito importante. Inclusive, a ISO ela é tão sábia que ela coloca assim, quando você fizer um contrato com o operador e por questão de segredo de negócio não for possível você auditar a estrutura dele para garantir, fora a autodeclaração de que eles têm estrutura mínima para tratar os dados do controlador, que as auditorias independentes elas são preciosos elementos para caracterizar, abre aspas, evidências
independente de que aquele operador está em conformidade. Então, mais uma oportunidade da segurança da informação nesse contexto da LGPD. E já passando a pergunta para você, tem mais duas perguntas que eu sei que você vai desenvolver bem e é bem interessante. Nós estamos falando agora em mais um desafio da perícia. Eu elenquei aqui, quando eu comecei a trabalhar com perícia em dados, ou seja, todos os litígios que ocorrerem relativos a dados pessoais em que autoridades tiverem dúvidas ou judiciários tiverem dúvidas, elas vão precisar de um profissional técnico. Não é DPO, é um profissional que se especializou em perícia em dados. Ele vai analisar o ambiente, analisar o contexto e esclarecer questões, por exemplo, que a autoridade não entendeu, ou precisa desse entendimento para poder multar ou aplicar uma das sanções do artigo 52. Isso vem crescendo muito. Eu vejo vários momentos, eu quero ver se você concorda comigo, em que a perícia ela vai ser fundamental. Primeiro momento, nós vamos ter litígios envolvendo consentimentos. Nós sabemos que não é a única base legal para tratamento. Na minha visão, a base mais onerosa e menos protetiva ao titular dos dados, sem dúvida alguma, considerando os N meios que os operadores e agentes de tratamento têm para obter o seu consentimento, a exemplo do Clubhouse. Mas isso vai ser importante. Muitas questões em que há uma negativa de consentimento ou uma negativa de revogação, a perícia pode ser necessária. Nós temos também o artigo 44 da LGPD, que o Davis fala muito bem, que diz que o tratamento irregular não é só aquele que descumpre a lei, ao lado jurídico, ok? Advogados, lado jurídico, mas aquele que não adota as medidas técnicas de segurança considerando os padrões da época. Nós já fomos nomeados para identificar, por exemplo, num sistema em que houve invasão e danos financeiros, se as medidas de segurança adotadas pelo agente de tratamento eram medidas consideradas boas práticas para este momento em que nós estamos vivendo. Olha que interessante. Ele adotava uma autenticação único fator, só o que eu sei, ou ele adotava uma autenticação triplo fator, o que eu sei, o que eu tenho, um token, ou o que eu sou, uma biometria. E nós somos instados em juízo a ponderar, olha, lamentamos, mas nesse momento esse tipo de autenticação não é considerado uma prática boa ou mais robusta para esse tipo de tratamento. Eu vejo um mercado crescente, até porque a NPD não regulamentou os padrões mínimos de segurança, para que um perito diga se efetivamente quem deu causa a esse vazamento. Foi o próprio titular, lembrando que o artigo 43 diz que o controlador ou agente de tratamento não será responsabilizado quando comprovar que o próprio titular deu causa ao vazamento, e eu vejo essa prova como uma prova pericial também, ou se foi o agente de tratamento, né? Se foi especificamente o agente que deu causa àquela vulnerabilidade não tratada, que foi explorada por uma ameaça, gerando um incidente de segurança que comprometeu dados pessoais. O que eu pergunto para você é, você concorda com essa pertinência da perícia em dados cada vez mais? Recebi um caso agora recentemente em que o juiz nomeou uma associação, era uma perícia em propriedade intelectual, o juiz nomeou uma associação para que indicasse um perito em dados e a associação indicou a minha pessoa. Você vê um futuro em que associações de proteção de dados serão intimadas judicialmente para indicar peritos, para que eles possam auxiliar nesse ponto controvertido? E já com o questionamento para que você fique à vontade para falar. Nós tivemos 2 vazamentos grandes de dados, tudo bem que superestimado pela mídia, nós temos aí bons relatos e perícias, inclusive do Thiago Bordini, que demonstraram que os dados não estavam na Dark Web, e a mídia também vai ter um papel muito relevante, porque é muito interessante para a mídia agora divulgar data leak, mas nós temos que tomar cuidado com fake leaks também, é um termo que eu designei aqui para vazamentos de dados. Existem empresas que vão ter um dano reputacional tremendo, e aqui a gente entra no tema fake news, sob alegações que datasets dela estão publicados e não vieram da empresa. Existe esse lado. E a perícia ela vai ser fundamental para apurar e demonstrar que aquele vazamento não é da empresa. A Nubank passou por isso recentemente. Muitas pessoas se incomodaram, eu vou fechar minha conta na Nubank, e foi esclarecido que aquele dataset que estava na rede não era da Nubank. Isso vai acontecer e a perícia vai ser fundamental. Mas nesses 2 casos nós tivemos a negativa da responsabilidade dos agentes de tratamento. Nós sabemos que o artigo 46 e 48 estabelece os procedimentos que um agente de tratamento deve ter quando tem um incidente com dados. A própria ANPD está solicitando uma chamada pública para que profissionais de segurança complemente as informações que um agente de tratamento deve repassar à ANPD quando descobre ou tem conhecimento de um vazamento de dados. A ANPD quer saber até se
prazo de 72 horas realmente será efetivo no país, que é sugestões, porém, nesses dois casos, nós temos os agentes de tratamento falando que a base não é deles. Como você vê essa questão? Nós vamos ter cada vez mais situações em que agentes de tratamento repudiam na autodeclaração de que, olha, analisando internamente, entendemos que esse dataset que foi publicado não pertence ao agente de tratamento. Você, como pesquisador, como nós vamos contornar, endereçar essa dificuldade de aproximar o cidadão do seu direito? Porque o direito é lindo, né? O meu professor de ciência da informação, ele fala, Milagre, não há lei que surja que vá proteger ou que vai garantir o que se passa intramuros nos agentes de tratamento, porque isso é uma questão de auditoria, isso é uma questão informacional. O direito é muito bonito, tem lá o artigo 18, tem os princípios, mas como eu vou aproximar esse titular desses direitos? Diante de um vazamento, em que as pessoas não sabem se os seus dados foram vazados. Um programador tem acesso ao dataset, site, não com cópia, não com dump dos dados, eu analisei o código-fonte, e simplesmente para ajudar as pessoas a identificar se foram vazadas ou não e tomar as medidas, e ele é execrado pela mídia até que o Supremo Tribunal Federal determina que ele tire o site do ar. Mas por que ele agiu assim? Ele agiu assim porque os agentes de tratamento que deveriam implementar as medidas para reduzir, mitigar ou atenuar o risco populares, nada fizeram, estão negando a responsabilidade pelos dados. Como que você vê essa questão, David? A gente quer saber qual que é a sua ideia, qual que é a sua proposta, ou se você também encara isso como um desafio. Eu acho que não tem nem como não encarar como um desafio, porque não é à toa que a LGPD prevê que as sanções, né, que podem ser multas, podem ser qualquer outras, elas são dadas baseadas no dano que a pessoa teve. Então, nós teremos sim que comprovar, que verificar, terá que ser feita toda uma investigação até chegar a esse dano. Então, a pergunta é, cada vez mais, na verdade não é nem a pergunta, né? A questão maior é como que a NPD sozinha daria conta de evidenciar isso. Imagina se não fossem os profissionais de de perícia, o José, seria uma decisão subjetiva. Ah, eu estou acreditando que vocês... Eu vou voltar a acreditar o quê? Em palavra? Ah, você disse que foi de lá que aconteceu o vazamento de dados? Sim, aconteceu. Então eu vou aplicar multa para ele. Ah, então eu vou acreditar em quem grita mais? Nós sempre falamos, José, que na base, né, para todo pesquisador, e esse na verdade até o nosso mantra, nós temos 4 tipos de conhecimento, não é? Existe o conhecimento popular, baseado em conhecimento empírico, né, experiências, conhecimento religioso, baseado na fé, conhecimento filosófico, baseado na razão, e o conhecimento científico. O conhecimento científico, ele é auditável, inclusive ele é utilizado para uma normatização. Se a empresa vai querer se certificar na própria que você falou, na 27701, na ISO, a ISO fala que, opa, tudo tem que dar, as decisões têm que serem baseadas em evidências. E quem é que vai verificar se aquela evidência é válida ou não? Através do pessoal, do trabalho dos peritos forenses, que podem utilizar N técnicas, por exemplo, que a gente pode periciar tudo. Até, por exemplo, uma imagem, por exemplo, tem N ferramentas para saber se aquela imagem foi alterada. A própria Benford Law, por exemplo, a lei de Benford, que é muito interessante também o conceito, pode verificar os pixels comparado lá com o taguear lá de hexadecimal, para depois para binário também. Então, é super importante sim esse trabalho. E respondendo a pergunta, com certeza a NPD precisará dos trabalhos dos peritos. E até mais, tá? E eu tenho mais certeza disso no Brasil, porque a nossa NPD foi desenhada com menos de 40 pessoas, 37, 38, se não me engano, menos de 40 profissionais atuantes lá na NPD. O que é a NPD, gente? A nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. A autoridade da Inglaterra, cerca de 700 pessoas, gente. A autoridade da Islândia, um país minúsculo, 300 pessoas. Se eu não me engano, na França, eu estava conversando com o presidente da Associação Portuguesa de DPOs, o Xavier Leclerc, e ele falou para mim, Davis, o nosso CNIL aqui, que é a autoridade francesa, tem cerca de 400 pessoas. Pessoal, Inglaterra, menor número de população do que o Brasil. E tem muito mais do que 10, 20 vezes mais o número de profissionais atuantes dentro da nossa NPD.
O que que isso pode significar? Que caminho que eu enxergo perante isso, José? Eu enxergo que terá que ser. Eu não vejo muito futuro se a NPD não fizer uma boa parceria, talvez aí, além de com outros órgãos, mas também permitir que profissionais qualificados, competentes de diversas áreas, colaborem com elas, com a autoridade, para poder ajudar eles como braço, para poder investigar a validação de documentos, etc. Assim como esse belo trabalho que você tem feito com a avaliação de perícia forense. E só para terminar, eu deixo aqui uma estatística. Desde quando o GDPR ele entrou em vigor na Europa, 2018, aumentaram-se em 30% o número de empresas que buscaram a certificação ISO 27001 no mundo inteiro. Ou seja, as leis de proteção de dados vão sim aumentar as demandas para todos os profissionais. Segurança, advogados, principalmente para poder evidenciar através aí dos peritos. Fantástico, eu concordo integralmente. Eu sempre digo que o princípio da exatividade é um princípio da segurança da informação disfarçado e que a segurança da informação foi elevada no Brasil ao status de princípio. Então, o profissional de segurança da informação, aquele profissional que não quer atuar na área de GPO, ele encontra um campo fértil na área de implementação da conformidade, porque a ISO 27701 nada mais é do que uma atualização dos controles e diretrizes da ISO 27001 e controles específicos, e passa por medidas organizativas e técnicas. Chega um momento de uma adequação que não é só jurídica, eu preciso ter processo, eu preciso ter firewall, IDS, IPS, ou selecionar os controles adequados, não digo que eu vou selecionar todos, a gente seleciona em média aí 20% dos controles, 30% atende muito bem as empresas, mas o profissional de segurança ele vai atuar não só na implementação, mas na manutenção de um sistema de gestão da privacidade, que é esse organismo vivo, e principalmente na resposta a incidentes. Resposta a incidentes ganha uma nova roupagem, eu preciso ter um processo, eu preciso saber como agir. A ISO 27701 manteve a coleta forense de evidências, o registro, a preservação do sistema para que eu possa entender o modus operandi, como foi esse vazamento de dados supostamente do Serasa. Foi insider, foi hacker, qual o modus operandi, a que registros isso vale, qual o risco que as pessoas estão sujeitos. A perícia tem muito a contribuir com o DPO, com o Comitê de Proteção de Dados. Eu acho fantástico isso que o Davis bem colocou, e a Associação Nacional de Profissionais está muito bem representada aqui. Vocês puderam ver, mas infelizmente nós chegamos a muitas perguntas aqui. Infelizmente a gente não vai conseguir passar todas, em respeito aqui ao nosso tempo, né? Respeito ao tempo de todos também. Eu vou me comprometer a catalogar todos esses questionamentos e a gente conversa. O Davis é um grande amigo, além de um profissional que tem feito um trabalho excelente aqui em relação à evangelização, a questão de doutrina, de aculturamento, de maturidade em relação à proteção de dados, e a gente quis tratar desse tema, um tema divergente. Você pode ver que é um tema que ele mesmo colocou, que é um tema diferenciado, é exclusivo. A gente está tratando de um pouco além do que se está falando. Se fala muito de DPO e muitas vezes se negligencia aí com uma série de outras possibilidades que o profissional tem hoje em relação à área e desafios que nós vamos encontrar, como, por exemplo, a importância da perícia em um caso como esse, em que um agente de tratamento repudia e os titulares estão ao léu. Os titulares estão ao léu. Eu, você, não sabemos quando nossos dados serão usados, quem fez dump disso, quem fez cópia e por quanto tempo eu tenho que me proteger. Essa insegurança, essa distância entre a lei e os direitos dos titulares é que os profissionais técnicos podem atuar. Eu tenho certeza disso, Davis. Profissionais de informação, cientistas, todos são muito importantes. Queria te passar, eu sei que tem um congresso muito importante que vai acontecer agora, então eu gostaria que você falasse, para concluir, não só da sua atuação, mas da Associação Nacional de Profissionais de Privacidade e do Congresso. E fique à vontade aí para as suas considerações. José, eu que agradeço, foi um prazer, sim, estar contigo. Você como excelente profissional também, um grande amigo, um profissional que tem minha recomendação também, um belo currículo, até também pelo fato que nós vemos muita discrepância, profissionais que atuam no mercado que não têm boas bases científicas, que não têm bom embasamento, é aquela velha história acadêmicos versus mercado, e você prega muito isso, você segue muito isso, realmente para nós nos apresentarmos com bases
com base em boas fontes, né? Com bases evidenciadas. Então, parabéns para você, querido, por isso. E realmente, né? Nós estamos aí fazendo o Congresso Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, gente. Nós vamos ter aqui o segundo Congresso Nacional, que é o segundo CNPPD, que é um evento gigante promovido pela NPPD e realmente reúne profissionais, é a maior reunião de profissionais sobre o tema do Brasil. Nós estamos tendo, esse ano aqui vai ser recorde as inscrições, já está sendo, na verdade, será no último final de semana de março, gente. Vai ser no dia 26 e 27 de março, este ano 100% online. Ano passado, antes da pandemia, nós tivemos o evento aqui em São Paulo, a sede foi aqui em São Paulo, veio profissionais do Brasil inteiro participando da reunião presencial. E este ano, óbvio, né, por conta da pandemia, será 100% online, onde todos vocês poderão ver aí as gravações, ter acesso às gravações. Temos novidades também. Os diretores da NPD também me confirmaram já, da nossa autoridade nacional, entraram em contato comigo, também conversei com eles, também fiz o convite para eles, conversamos, e eles estarão participando do nosso Congresso Nacional, gente. É o segundo CNPPD 2021. E o tema é a conscientização nacional, e aí vocês poderão beber água aí direto da fonte, tá, gente? Fica aqui a dica. O link para comprar o ingresso é cnppd.online, fora também diversos benefícios, diversos cursos também que a NPPD oferece para todos. E também fica o convite aqui bem rápido, quem quiser fazer parte da NPPD, a nppd.org, você que é um profissional que gostou dessa live, quer começar a trabalhar com tudo isso, vocês podem fazer parte da ANPPD, assim também como o doutor aqui, José Milagre, tá, gente? Então, mais uma vez, eu agradeço. José, mesmo que... Vou já fazer um desafio ao vivo aqui para ti, querido. Ó, não tínhamos planejado isso. Esse assunto rendeu tanto. Vou te fazer um desafio ao vivo. Tema para uma próxima live muito boa. Técnicas de perícia forense para dados pessoais. Topa? Uma próxima live? Fechado, perfeito. Topa. Excelente. Tem bastante aluno aqui de computação forense também que está acompanhando a gente, profissionais de dados. Vamos mostrar como é possível unir a parte de proteção de dados e a parte de investigação digital. Isso dá samba e está só começando, tá? O mercado não está saturado, tem muito para bons profissionais. Topo demais, agradeço demais. Obrigado, vai ser um prazer, toda a honra minha, querido. Gente, quem quiser, deixa aqui também o meu Instagram também. E também vamos compartilhar. Você que gostou dessa live, também compartilhe que esse assunto realmente chegue aí para a maioria dos profissionais. José, querido, muito obrigado por tudo aí, para todos vocês também, gente. Sucesso para todos, pessoal. Grande abraço. Esse é o Davis. Segue o Davis, vamos nos conectar. Davis Alves, PhD, o meu também, @dr. E o José também. Perfeito. E a gente tem muito conteúdo pela frente também. Quero agradecer a sua disponibilidade. Sei que você está organizando um congresso, mas com certeza a gente produziu conteúdo relevante e significativo para muitas pessoas. Obrigado pela sensibilidade, pela forma que você vem conduzindo esse tema no país e na certeza aí de que vai ser um congresso fantástico. E até a próxima. Obrigado, Davis. Obrigadão, tchau, tchau. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.